Renato, trazendo para a nossa inspiração essa mensagem tão especial para as nossas vidas. Hoje, irmãos, o pastor Wellington, ele estaria conosco, né, mas ele foi para Ouro Branco e teve lá um imprevisto, ele tinha planos de retornar na segunda-feira, aí me ligou falando que queria retornar hoje ainda, na parte da tarde, para vir aqui pregar. Eu falei, pastor, não precisa, só vai sair daí em disparada. Ele tinha lá algumas questões para resolver ainda. Eu falei, pode ficar tranquilo que eu prego lá, né, prejuízo de vocês, né? Era melhor ouvir o pastor Wellington, mas foi, pode ficar tranquilo que eu vou lá, prego, e o senhor vem na quinta-feira cedo, tranquilo, né, sem necessidade de correria. Então, irmãos, nós vamos hoje compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, e eu quero começar dizendo o seguinte: a busca da alegria, né, ela me parece ser uma das grandes questões da humanidade. Né? As pessoas buscam se tornarem pessoas felizes. Né? A felicidade ela é um estado permanente de alegria. Essa é uma das grandes buscas, uma das grandes questões da humanidade, né? Porque nós vemos pessoas que têm tudo e são infelizes, e vemos por vezes pessoas que não têm nada e são felizes, e vemos pessoas que têm muita coisa e são felizes, outros que não têm nada e são infelizes, enfim, é uma coisa meio confusa essa questão. E há algum tempo atrás, num culto que nós fazemos todo mês de família, né, lá com o pessoal lá da nossa família, eu estava falando para o pessoal lá o seguinte, que quando eu morrer, eu não faço questão que dirijam a mim qualquer elogio. Né, no meu sepultamento, se os irmãos aqui forem no meu sepultamento, né, creio que alguns irão, já estão autorizados, não precisa fazer para mim nenhum elogio. Porque a morte tem isso, né, irmãos? Houve um poeta que ele falou o seguinte: no dia em que eu morrer, dirão de mim até qualidades que não tenho, pois isto é da morte engenho. Não é mesmo? A pessoa morre e vira uma maravilha, né? Pode ter sido um satanás aqui danado, mas morreu, a coisa, né, é só elogio. Então, não precisam se preocupar em fazer elogio, mas uma coisa eu quero que digam ao meu respeito: aqui está alguém que foi feliz. Essa, irmãos, é uma verdade que eu carrego comigo, porque eu agradeço a Deus, porque eu aprendi a ser feliz, independentemente das circunstâncias. Outro dia, uma pessoa falou: cara, você vive viajando, vive passeando, você está bem, você é muito feliz. Eu falei: olha, eu sempre fui feliz, graças a Deus, mesmo quando não podia ir nem no Rio de Janeiro. Mas eu era feliz e sou feliz e serei feliz, porque há algo por trás disso. E o que eu quero falar com os irmãos é justamente um texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo nos desafia a encontrarmos esta alegria de viver. E lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, os irmãos que quiserem aí podem abrir, né? É só um versículo muito conhecido e que nos diz o seguinte, Filipenses, irmãos, Filipenses 4, versículo 4. Eu não sei porque que eu estou com Gálatas na cabeça, acho que eu estou lendo alguma coisa de Gálatas, toda hora eu abri a Bíblia em Gálatas e não achava o texto, é Filipenses 4, 4. Né, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse texto, irmãos, ele é um texto realmente muito especial. Porque o apóstolo Paulo, depois de prestar grandes e relevantes serviços para Deus, ele foi preso, né, depois de passar maus bocados, né, de ser perseguido, de ser chicoteado, de levar 2 quarentenas de açoites, né, porque o normal era uma quarentena, mas deram para ele 2, depois de perder coisas que tinham, né, perder tantas coisas em razão da sua entrega, da sua vida a Deus, o apóstolo Paulo, então, ele é preso, levado para Roma,
E lá na cadeia onde estava, no cárcere onde estava, ele escreve esta epístola aos crentes da cidade de Filipos, convidando-os a se alegrarem. Então, isso é algo muito interessante, porque nestes 4 capítulos, o apóstolo Paulo, 16 vezes, em 4 capítulos, ele remeteu a sua fala ao motivo da alegria, ao encontro dessa alegria. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, passou maus bocados por ter entregue sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve um prejuízo humano terrível, né? Primeiro porque ele perdeu, né, aquele status que ele tinha de um homem de importância enorme na sociedade em que ele vivia. Era ainda um jovem, um possível, praticamente certo, membro do Sinédrio, né, conquista dificílima, mas ele provavelmente era membro do Sinédrio porque ele votava pela perseguição e morte aos cristãos. Ele perdeu bens, ele perdeu toda aquela pompa em que ele vivia, tudo isso por ter entregue a sua vida a Cristo. Sofreu perseguição, agressões, enfermidade e morreu por causa disso. Mas durante a caminhada do apóstolo Paulo, durante a sua vida, ele nunca retrocedeu. Mesmo em meio às circunstâncias totalmente contrárias, ele manteve-se alegre e confiante no Senhor, a ponto de escrever a carta aos Filipenses, que é considerado pelos teólogos um tratado sobre a alegria. Na prisão em Roma, né, num ambiente onde ele era privado de todas as condições de dignidade humana, já prestes a morrer, ainda assim, ele se mostra alegre e convida a todos a adotarem esta mesma postura. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em um outro texto, ele diz o seguinte: olha, sede meus imitadores, vocês olhem para mim e imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Então, esta era a postura do apóstolo Paulo, e nesse texto, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor, e reitera: outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, humanamente falando, e quando nós lemos e procuramos saber alguma coisa a respeito da alegria, nós podemos ver que o conceito humano de alegria, ele está totalmente, né, falando das pessoas do mundo, ele está totalmente atrelado a ter coisas. Você pergunta a uma pessoa: você vai ser feliz? Você é feliz? Não, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conquistar isso ou conquistar aquilo. Eu vou ser feliz quando eu realizar meus sonhos ou quando eu alcançar o sucesso. Aí eu serei feliz. E o contrário é a mesma verdade, né? Eu não tenho coisas, eu não consigo coisas, meus planos não se realizam, as coisas não estão bem para mim, portanto eu sou um infeliz. Isso é mais ou menos a ideia corrente que há no mundo sobre a questão da felicidade. Então, há pessoas que projetam o seu conceito de felicidade na ilusória possibilidade de tornar-se alguém feliz, porque conquista coisas, porque tem coisas. Como o sucesso pessoal, por exemplo, né? Na profissão. Se eu tiver sucesso na profissão, se eu for bem sucedido na profissão, eu então serei feliz. E é interessante que quando a pessoa conquista essas coisas, e isso por um motivo qualquer desaparece, o sentido da vida desaparece junto, porque é um conceito totalmente fugaz, totalmente ilusório, o conceito de que a pessoa vai tornar-se alguém feliz por ter alguma coisa, por conquistar alguma coisa. O apóstolo Paulo perdeu tudo isso. E tinha em sobra, porque era de uma família influente, de uma família com posses, de uma família que tinha influência, bens, tudo isso ele perdeu, tudo isso se foi. E no capítulo 3, versículo 8, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Deixa eu ver aqui. Sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra claramente que ele perdeu tudo, mas continuou feliz, porque a sua alegria, o motivo da sua felicidade, da sua existência, estava depositado em Cristo. Ele continuou alegre, pois o fundamento da alegria estava naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro. Então, queridos, nós devemos nos perguntar qual tem sido o fundamento, o sentido da nossa existência? Qual tem sido o fundamento da nossa alegria? Será que nós temos projetado a possibilidade de nos tornarmos alguém alegre, de nos tornarmos alguém feliz em coisas, naquilo que é passageiro? Ou temos projetado esta possibilidade, temos lançado esta possibilidade, realizado esta possibilidade na pessoa de Cristo? Porque frustrados nossos projetos, ou não se realizando aquilo que esperávamos, ainda assim nos mantemos alegres, ou desabamos em lágrimas e tristezas? É possível, querido, querida, manter-se alegre a despeito de estarmos passando por um momento de dificuldade, por um momento de desafio, atravessando um momento difícil? Como você responde a tais perguntas? E às vezes, irmãos, a verdade é que em determinadas situações é muito difícil respondermos positivamente a essas questões. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes nós nos surpreendemos falando com Deus, mas por que eu, Senhor, estou passando isso? Por que, Senhor, eu estou atravessando este momento? Por que as coisas estão caminhando para este lado, quando eu gostaria, para ser alguém feliz, para estar feliz, que as coisas estivessem caminhando para o lado de lá? E às vezes nos vemos, irmãos, questionando a Deus, ao invés de procurarmos nos manter alegres. É difícil, sim, pois somos humanos e somos fracos. Mas o melhor, irmãos, de tudo isso, é que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece profundamente as nossas vidas. E Ele sabe que ainda que estejamos questionando alguma coisa, Ele sabe das nossas intenções, Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe que no fim, ao fim e ao cabo, nós cremos nele e confiamos e esperamos nele. E Deus diz para nós, e continua dizendo: olha, eu sei que você está passando por um momento difícil, eu sei que você está questionando em seu coração algumas coisas, mas saiba que eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu não desisto de você, portanto, alegre-se. Sabem, irmãos, eu lembro uma vez, muitos irmãos aqui conheceram o irmão Antônio Carlos, né, que cantava no quarteto. E o Antônio Carlos, quando estava com câncer, né, já num estado bem adiantado, ele mandou pelo meu irmão um recado. Ele falou: olha, avisa o Carlos Márcio que eu quero sair do hospital e ir lá para a casa dele, passar um fim de semana lá. Aí meu irmão avisou, eu falei: ó, vamos embora, vamos pegar ele, vamos levar ele lá para casa. E assim fizemos, e pegamos ele lá no hospital. Ele foi lá para casa uma sexta-feira, ficou lá sexta, sábado, domingo e segunda. Na segunda, até o irmão Eduardo, que foi levá-lo de volta ao hospital, né, Eduardo? Eu, por questões de trabalho, não podia levá-lo, conversei com o Eduardo, ele de imediato: não, pode deixar que eu pego ele lá e levo. E foi muito interessante, irmãos, porque o Antônio Carlos, né, era uma pessoa forte, né, assim, bem disposto e tal, e quando ele foi lá para casa, a gente pegava ele no colo, e levava para lá, levava para cá e tal. E eu achava aquilo muito interessante, porque naqueles 4 dias, irmãos, nenhuma vez, eu cheguei em casa e vi Antônio Carlos triste. Nenhuma vez. Sempre que eu chegava em casa, ele me recebia com um sorriso, né? E ele, deitado, né, na cama: Carlos Marcos, senta aqui, que eu quero falar contigo um negócio. Aí eu: pô, não, Antônio Carlos, por que você quer falar? Olha,
eu estou muito feliz. Você não sabe como eu estou feliz, porque Deus tem abençoado a minha vida. Eu estou feliz porque Deus me deu uma igreja como a segunda igreja. Eu estou feliz porque Deus me deu irmãos que me amam, que oram por mim. Eu estou feliz porque eu estou aqui na sua casa, você me recebeu, a Carla me recebeu. E eu estou feliz porque eu vou voltar para o hospital, mas eu sei que Deus vai comigo. E aquilo era algo maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Um testemunho da transformação, do poder de Deus na vida de um servo seu. E pouco tempo depois, irmãos, alguns dias depois, ele faleceu. E foi sepultado. E foi para o Pai. Mas um testemunho da diferença que Deus faz na vida de alguém. O apóstolo Paulo, Antônio Carlos e tantos outros irmãos que por aqui passaram e que conhecemos, servos do Senhor, mantiveram-se totalmente alegres, felizes, passando por momentos difíceis, porque tinham Jesus como fundamento de suas vidas e motivo maior de sua alegria. A alegria vinda, irmãos, da comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela é tão poderosa que ela nos sustenta nas adversidades, ela nos dá força na fraqueza, ela nos alegra em meio aos momentos de infortúnio pelos quais podemos passar e nos faz avançar quando estamos abatidos. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 41, versículo 10, nos diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha mão. Vejam que coisa, irmãos, maravilhosa. O 40, versículo 31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque Deus é o nosso sustentador. Se somos servos de Deus Altíssimo e se confiamos verdadeiramente nele, a nossa vida, ela deve manifestar alegria em qualquer situação, seja no desemprego, seja na doença, seja na perda de um querido, seja até numa topada, irmãos. A gente dá uma topada, ela bate na quina lá com um dedinho, dói para chuchu. Aí a pessoa, eu vou me alegrar, alegre porque não quebrou, já pode se alegrar. Aí o outro falou, não, mas eu dei a topada e quebrei, então se alegra porque tem o dedo, porque podia não ter também, aí enfim, é alegria, irmãos, é a alegria proporcionada pela presença do Espírito Santo. Da leitura desta carta, nós podemos concluir que esse estado permanente de alegria, ele envolve a completa entrega da vida a Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, e temos disso plena e total consciência, e não reservamos determinadas áreas para que o Espírito Santo atue em nossas vidas, mas permitimos, damos liberdade para agir, então, como o apóstolo Paulo afirmou, nós somos felizes. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 21, desse mesmo livro, diz que, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, o apóstolo Paulo chegou a um momento de sua vida que a vida dele se confundia com a vida do próprio Senhor Jesus. Era tudo a mesma coisa. E essa afirmação, queridos, porque para mim o viver é Cristo, ela é o resumo do motivo da vida do apóstolo Paulo e, portanto, da sua alegria. Parece incompreensível que alguém que estava encarcerado e já, como ele mesmo dizia, né, já se ofertando como libação, ou seja, já estava à morte, com a sentença de morte para ser cumprida, ele esteja escrevendo este livro e pedindo àqueles irmãos que se alegrassem, mas que se alegrassem no Senhor, primeiro e verdadeiro motivo da alegria de um cristão.
Vejam que as circunstâncias exteriores que circundavam a vida do apóstolo Paulo não alteraram o seu estado interior de alegria plena na presença de Deus. Então isso é um ensinamento fantástico que ele nos dá. O apóstolo Paulo não cedia ao apelo que normalmente recai sobre quem está numa situação difícil de entregar-se à depressão, ao sofrimento, aos lamentos. Antes, pelo contrário, ele apela a todos aqueles irmãos e diz e afirma que ele está alegre e que, portanto, todos devem alegrar-se no Senhor. Ele cria de todo coração e alma que Jesus Cristo estava com ele e não o abandonaria jamais, mesmo diante da morte que se anunciava, da morte iminente. É muito interessante notar que o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos: alegrem-se no Senhor. E ao afirmar isso, ele estava alertando aos filipenses que nenhuma outra causa deveria ser o motivo primário da alegria deles. Sabe por quê, irmãos? Porque alguns crentes filipenses estavam se inchando, estavam orgulhosos e estavam querendo se achar muito felizes porque eram cidadãos romanos, porque Filipos era uma colônia romana. Então eles diziam: nós somos romanos, os romanos dominaram o mundo e nós fazemos parte desse grupo. Então o apóstolo Paulo vem e diz para ele: vocês são cidadãos dos céus. E esse deve ser o motivo da alegria de vocês, porque a cidadania romana, ela vai passar, ela vai perecer, e se vocês apoiarem a sua alegria em coisas passageiras, ela também passará juntamente com aquilo que se perde. Vocês são cidadãos dos céus, e esse deve ser o motivo primário da alegria de vocês. A vida com Cristo é o que realmente define se a criatura humana, ela será verdadeiramente feliz ou não. Nada fora disso pode tornar alguém feliz. A pessoa pode ter tudo, pode ter o mundo aos seus pés, mas ela não será feliz por isso. Querido, é importante que você, que eu, que cada um de nós analise qual tem sido o motivo da busca da nossa felicidade, do nosso estado de felicidade. Se nós temos buscado ser felizes em coisas terrenas, em coisas passageiras, em coisas que vão se perder, ou se temos buscado esta alegria no Senhor Jesus, nas coisas celestiais, nas verdades eternas. Nós que conhecemos a Cristo, devemos ter nele e na presença do Espírito Santo o motivo e a razão da nossa existência e, portanto, de nossa alegria, de nossa felicidade perene. E quando temos essa visão, quando temos essa certeza, irmãos, nós podemos passar por um momento difícil em qualquer área de nossas vidas, mas nós vamos manter-nos alegres, nós vamos superar pela graça de Deus, e vamos superar mantendo-se alegres. Nós podemos sofrer com uma situação qualquer, nós podemos chorar diante de uma situação qualquer, nós podemos até mesmo nos surpreendermos duvidando da ação de Deus em nosso favor, o que muitas vezes acontece, mas Deus não nos abandona, porque Deus é fiel. E Deus socorre aos seus, e Deus sustenta os seus, e Deus caminha com os seus, e Deus renova a alegria no coração daqueles que lhe são fiéis e que esperam nele. Essa é a esperança que devemos ter. Mesmo em meio ao sofrimento, podemos descansar em Deus. Jó, em meio ao sofrimento terrível, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia se levantará sobre a terra. Mesmo em meio às lutas, o apóstolo Paulo nos orienta: sejamos felizes, porque eu sou feliz. Se a esperança nossa
estiver em Deus e na sua bondade, essa esperança vai nos trazer contentamento, vai nos trazer equilíbrio, vai nos trazer alegria e prosseguiremos, irmãos, na nossa caminhada com o coração em paz, pela certeza da presença do Espírito Santo em nós. Eu posso não ter tudo aquilo que quero, as coisas podem não andar como eu esperava, aquilo que tem pode parecer pouco, mas certamente, se nós estamos com Deus, o pouco que temos é suficiente para nos trazer a alegria, porque estamos na presença do Senhor, porque nossa alegria provém da presença do Espírito Santo em nossas vidas e de sermos cidadãos dos céus, servos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, 10 a 13 de Filipenses, ele fala, olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter pouco, sei ter muito, eu convivo bem com qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse versículo, não é só pega essa partezinha, tudo posso naquele que fortalece. Então eu posso ter dinheiro, posso ter casa, posso ter isso, posso ter aquilo, posso porque Deus vai me dar tudo, porque eu posso tudo, mas não é esse o contexto. O contexto é que Paulo estava falando, eu posso passar as necessidades mais terríveis que alguém pode experimentar, como de fato estava passando, preso, encarcerado num ambiente imundo, em condições subhumanas, ainda assim ele diz, eu posso tudo, naquele que me fortalece. Então, queridos, quando estamos com Deus, tudo pode dar errado, mas eu sou feliz, porque tenho a consciência de que Deus está comigo. Lá em Abacuque, um texto muito conhecido da palavra de Deus, capítulo 3, esse texto é também fantástico, capítulo 3, versículos 17 a 18, nos diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto, irmãos, é extraordinário, e nós somos desafiados a viver assim, queridos. Irmãos, é completamente maravilhoso ver que passou por aqui, por esta casa de Deus, irmãos e irmãs que viveram integralmente este versículo, irmãos e irmãs que passaram por lutas, irmãos, indizíveis, mas mantiveram-se alegres, mantiveram felizes e exultaram no Deus a quem serviam, no Deus em quem confiavam. Nossa felicidade, ela não pode desaparecer com aquilo que temos, pois se assim for, a vida perde todo o sentido. Você pode caminhar tranquilo, queridos, e ter grandes vitórias na sua vida espiritual, se você andar com Cristo. Aí você vai poder afirmar, eu sou feliz, pois eu estou com Cristo, e Cristo está comigo. Você pode caminhar em meio a lutas, em meio a necessidades, e pode estar atravessando um deserto, uma tempestade, um momento duro na sua vida. Ainda assim, você pode dizer, eu sou feliz, porque eu sei que Deus está comigo, Jesus está comigo, e eu me apego a Ele. Quando temos Cristo, sendo Ele o fundamento da nossa alegria, a vida é cheia de sentido, e plena de alegria e paz duradoura e eterna na presença do Senhor. Há um autor que disse o seguinte, a felicidade, ela é muito mais um jeito de ir do que um lugar onde chegar. E ele está nos ensinando o seguinte, não espere chegar lá para ser feliz. Seja feliz enquanto você caminha. Porque quando você chegar lá, onde você quer, você vai chegar plenamente feliz, porque você, na verdade, sempre foi feliz. E quando nós temos Cristo, quando nós andamos com Cristo, nós caminhamos, queridos, felizes e agradecidos a Deus pela bênção dEle, pela bênção da sua presença, da presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Então eu quero convidá-lo a que você, nesta hora, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Né? Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento em que você esteja buscando respostas para acalmar o seu coração. Então eu quero dizer a você o seguinte, querido: entregue tudo isso a Deus. Entregue a Deus. Não importa o que seja, entregue a Deus. E diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu creio na tua bênção, eu creio na tua graça, e eu entrego esta situação, eu entrego esta questão, eu entrego esta dúvida, eu entrego este problema nas tuas mãos de poder e nas tuas mãos de amor. E clamo a tua bênção, clamo a tua presença, clamo o derramar da tua graça sobre a minha vida, porque eu creio que contigo eu sou feliz. Querido, declare isso para Cristo, declare isso para o Senhor Jesus, e peça a Ele que derrame bálsamo sobre a sua vida, bálsamo sobre o seu coração, para que você seja feliz enquanto caminha, porque está caminhando com Ele. O Senhor Jesus está contigo, o Senhor Jesus está comigo, o Senhor Jesus está com todos nós, e Ele espera que entreguemos nossas vidas, nossos dias a Ele, e que sejamos plenos de alegria e felicidade pela presença poderosa dEle em nossas vidas. Que Deus abençoe, querido, o seu coração e a sua vida. Nós vamos orar nesta hora. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que recebemos de Ti, ó Deus, da Tua parte. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque temos a certeza, ó Deus, e a confiança de que a nossa vida pertence a Ti, e de que caminhando contigo, Senhor, seremos felizes agora, amanhã, ano que vem e para todo sempre, ó Deus, especialmente na eternidade, quando contigo estivermos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pelas doces consolações do Espírito Santo. E agora nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça a vida dos Teus servos, ó Deus. Fortaleça, ó Deus, a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que o Senhor derrame bálsamo, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame poder, ó Deus, sobre a vida de todos que aqui estão, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ó Deus. Que o Senhor derrame, ó Deus, a Tua bondade, a Tua bênção sobre essas vidas, ó Deus. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui com a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha, Senhor. Que contigo somos felizes, seremos felizes sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, porque um dia tivemos um encontro contigo e entregamos a Ti as nossas vidas e caminhamos contigo. E ser, ó Deus, servido e nos abençoar, na certeza, ó Deus, de que contigo seremos felizes agora e para todo sempre, pois firmados nessa certeza, na comunhão do Espírito Santo, nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.